A presidência, em nome de vocês todos, desejamos as boas-vindas novamente, digamos a vocês, e aos demais acadêmicos. Gostaríamos agora que todos os presentes se ponham em pé e manifestemos as nossas boas-vindas aos dois neoacadêmicos como uma grande e calorosa salva de palmas. Podemos sentar, o protocolo continua. Agora seria então a palavra deles apresentando os seus patronos nas suas respectivas acadêmicas. O acadêmico José Ângelo Corradi, falando sobre Machado de Assis, e o acadêmico Newton José Tomás Marques, falando sobre o seu patrono, o Portinari, Cândido Torquato Portinari. Tá. Como tudo foi feito em ordem alfabética, sugeriríamos que José Ângelo, acadêmico José Ângelo, começasse fazendo sua apresentação. Tá. Deixa eu perguntar para eles aqui sobre o certificado desde o diploma. Eu levo o diploma, a Marinês assina, ou vocês guardam já o diploma e pedem a assinatura da Marinês? Então eu vou levar para ela, então que é melhor, né? Eu guardo aqui e levo para ela. Não sei por que ela não veio e não justificou. Então, 20 minutos é suficiente? 15 minutos? É quantos tempos? 15 minutos, então beleza. O senhor pode falar sentado, onde o senhor quiser aqui. Então nós vamos ouvir agora o José Ângelo, que vai falar sobre o Machado de Assis. Por favor. Vou ficar sentado de uma forma um pouco mais acomodada para sair e ter uma voz melhorada. Cine Teatro Fênix, Japucarana, 13 de julho de 2025. Cordialmente a cumprimentar ilustre presidente, professor Alfonso de Souza Cavalcante, ilustre fundador e atual tesoureiro da Academia, professor Arthur Paulo Filho, conceituada acadêmica Rosemaria Baceto, representante de apoio no ingresso da instituição, digna mãe, Santina Rosa Borracha, traje oficial, e consideradas senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos. Sou o professor mestre José Ângelo Corradi. Hoje tomo posse na qualidade de acadêmico da Academia de Letras, Artes, Ciência, Centro-Norte do Paraná. Comunico a todos os presentes que escolhi a cadeira 20 do patrono Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis é o patrono da Academia Brasileira de Letras e foi fundada em 1897. Ele foi um dos fundadores da ABL e o primeiro presidente, ocupando a cadeira do número 23. Essa cadeira que fundou na ABL é dedicada a José de Alencar, escritor esse a quem Machado de Assis admirava muito. O autor Machado de Assis foi central na sua criação e desenvolvimento, liderando como presidente por mais de uma década. Em suas falas extraordinárias, no referido discurso de posse como primeiro presidente da ABL, Machado de Assis enfatizou a importância da tradição e da continuidade dos valores literários, ao mesmo tempo em que destacou a necessidade de a instituição se adaptar aos novos tempos. A ABL se tornou uma importante instituição e o centro da cultura da literatura no Brasil. E seu nome continua sendo uma referência dos maiores expoentes e patronos em academia até os dias atuais. Eu, ao organizar o presente escrito sobre o discurso para esta academia, reli e encontrei o período no qual o autor Machado de Assis foi definido como um dos maiores escritores brasileiros,
constituindo também sua grande personalidade e capacidade de produzir, gerando grandes obras e conceito, tornando-se um prolífico orador com diversos e marcantes discursos. Tal discursos, do mesmo modo como suas obras literárias, cogitam seu estilo apurado, irônico e observador da sociedade brasileira. Seu reconhecimento internacional com suas obras evidencia a seus livros e personalidades em outros países, de maneira especial por meio de novidades, traduções e da extensão de influenciadores. A conquista se manifestou pela crescente popularidade de suas obras, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem obtido classificações, além de ser o mais vendido dos seus livros. Os livros de sua autoria possuem narrativas complexas e personalidade que nos despertam e nos fixamos a ler de forma cativante obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas. As admirações da parte de muitos autores renomados aqui no Brasil e no exterior levaram à observação da extensão do reconhecimento, que estimulou a facilidade de ascensão à informação e à cultura harmônica pela mídia e pelas redes sociais. A influência de Memórias Póstumas de Brás Cubas tem sido básica para sua popularidade, sendo que seus efeitos geraram a tradução para a versão em outros idiomas, objetivando dessa forma a qualificação do segundo lugar na lista dos mais vendidos na categoria da ficção, favorecendo a popularidade e o conhecimento de uma obra muito apreciada. A análise desse discurso tomei posse como minuciosa atenção às quais se fazem relevantes a manifestar a escolejado alguma das frases do consagrado autor Machado de Assis. As citações se destacam da forma livre do meu conhecimento de mundo e por análises observadas classificatória ao meu entender. A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Está em Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. Portanto, é motivadora, é extraordinária e abrange um campo de discussão da presença da luta contínua e edificante ao alcance dos objetivos. As demais apresento a minha, pois vejo como elas favorecem as contribuições a nós leitores e apreciadores do consagrado autor. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. O casamento não é uma solução, é um ponto de partida. A mentira é muitas vezes tão involuntária como a respiração. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de as infligir deslavadamente. Há uma grandeza, há uma glória, há uma intrepidez em ser simplesmente bom, sem aparato, nem interesse, nem cálculo, e, sobretudo, nem arrependimento. Suas obras notáveis, nós temos em destaque os livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance marcado no início do realismo no Brasil, e com essa narrativa chama muito a atenção para desenvolver muitos debates importantes. O livro Dom Casmurro trata-se de um romance narrado a uma personagem criada com sua importância na literatura brasileira.
E um livro de Quincas Borba, romance que também aborda a loucura, a ambição e a relação entre o homem e a natureza, favorecendo a filosofia do monatismo. O livro Alienista, de crítica com debate sobre uma doença mental ou até mesmo como uma expressão de individualidade, que é a história de um médico que enlouquece ao tentar classificar a loucura. A condição humana com as relações de poder, tudo isso permeado com uma descrença profunda e uma ironia refinada por ele acentuado. Essas obras desmascaram as aparências que se expõem à hipocrisia e aos vícios da burguesia, da população, da atualidade e também da época que ele escreveu, revelando o complexo da natureza humana e as desigualdades sociais. Em sua metalinguagem, o leitor produziu um favorecimento de ter esse frequente diálogo entre seus livros, comentando sobre o processo da escrita e a própria natureza da literatura, visando uma construção de texto em relação entre a ficção e a realidade, o que desponta em nossa curiosidade na empregação e leitura dos mesmos. O machadiano fez uma reflexão para os estudos acadêmicos que convivem sua crítica sobre a natureza humana e suas relações sociais com o poder e a condição do indivíduo na sociedade. O autor continua extremamente atual em nossa literatura e na cultura brasileira, com suas obras sendo lidas, estudadas, admiradas até hoje, por sua capacidade de abordar temas de formas universais, como relacionamentos, ambição, condição humana, hipocrisia, através de sua escrita irônica. Por isso, sua popularidade brasileira é internacional, conquista muitos leitores, comprovando sua universalidade, pois o autor, que transcende o tempo de suas obras, continua a nos provocar e fazer refletir, encantar com a sua genialidade. Agradeço toda a atenção e gentileza de você, participante acadêmico e acadêmica, aqui presente, pela atenção dispensada a meu discurso. Grato.